Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a instalar o Arch Linux manualmente, tá? Para quem gosta do sistema enxuto, né, você pode optar em instalar ele manualmente, passo a passo. Tá? Só alguns recados. Primeiro, se você for fazer esse passo, deixa o seu computador conectado na internet via cabo, tá? Aqui eu não vou cobrir a instalação utilizando o Wi-Fi, pelo fato de ser mais rápido, né? A velocidade da internet para baixar os pacotes, tá? E aqui eu estou na tela do Ventoy, eu já fiz um vídeo ensinando como você instala, como você prepara ele, né? Ele é muito bom porque você pode armazenar várias ISOs no pendrive e você escolhe o que você quer instalar, né? Ao invés de ter que formatar o pendrive várias vezes, você faz isso uma única vez, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou ensinar passo a passo. O processo ele é rápido para quem sabe fazer, mas para iniciante eu prefiro explicar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar terminar o vídeo o mais rápido possível, mas sem deixar a desejar nada, tá? Então aqui eu vou escolher o Arch Linux, grupo 2 e o FI. Aí a gente vai esperar o sistema inicializar. Pronto. Com o instalador inicializado, eu vou apertar Ctrl L aqui, tá? Então, primeira coisa, ele entrou, ok. O que é mais importante agora? Você se preocupar com a configuração do teclado e com a localização, tá? Então, aqui você pode digitar o seguinte comando: locale ctl list kmaps. Aqui ele vai dar vários códigos que você pode preencher. Dou OK para sair, Ctrl para limpar a tela. Tá. Então, se o seu teclado for BR, né, brasileiro, você precisa digitar o seguinte comando: load keys br abnt2, tá? Mas como o meu computador está todo em inglês, o teclado é em inglês, eu não vou fazer esse passo, tá? Mas se for o seu caso, você aperta Enter e ele já vai trocar instantaneamente a configuração do seu teclado para ficar certo. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? Você vai precisar configurar as partições do seu HD. E como que eu sei quais são as partições do HD? Você vai digitar o seguinte comando: fdisk -L e Enter. Aí aqui ele está mostrando várias coisas. Aí para você identificar o seu HD, você identifica pelo tamanho. O meu HD, ele é de 120 GB. Então tá ali, /dev/vda 120 GB. Então guarda a identificação desse disco, /dev/vda. Aí se for uma máquina física, provavelmente vai ser SDA. Tá? Eu te ensinei o comando para você identificar o HD e eu já vi que é o VDA. Ok, Ctrl L para limpar. E aí a gente vai digitar o comando fdisk/dev/vda, no meu caso, né? Se for seu caso, você coloca aqui o código certo, SDA, né? VDA. E aí dou Enter. Se você precisar de help, aperta M e dá Enter. Primeira coisa, HD moderno, para funcionar com FI legal, você precisa converter a tabela de partição para GPT, tá? Então aperta o G minúsculo e Enter. Ok. Para eu listar o HD, listar as partições do HD, você aperta P e dá Enter. Está vazio. Então agora a gente vai criar duas partições. Uma partição EFI, que é responsável pelo boot, e a segunda partição ocupando todo o espaço do HD, que vai ser a partição de instalação, onde o Arch vai ser instalado. Tá? Então, para criar a partição, vou começar pela EFI. Você aperta N e dá Enter. Aqui você identifica o número da partição, né?
de 1 a 128. Aqui no caso é A1. Mas como ele está no default 1, é só apertar Enter. Aqui você vai definir um setor onde ele vai ser instalado. Mas o FDisk ele já é inteligente o suficiente para pegar do começo até o fim. Então você dá Enter aqui. Agora sim, a gente precisa especificar o tamanho da partição. Então você aperta o Shift+, né, que eu vou adicionar. Vou colocar um tamanho bom para a partição FI, é 256 MB, tá? Se você quiser algo em giga, tipo 1 giga, ele também aceita, tá? Então eu vou colocar aqui 256 MB e dou Enter. Pronto, ele criou a partição como tipo Linux File System. E ela não é. Ele é uma partição EFI System. Então, para a gente mudar o tipo, você aperta T de Type e dá Enter. Aí ele falou, selecionou a partição 1 e aí você tem que digitar o código referente ao que você quer. Se você não sabe qual é, L maiúsculo e Enter. Aqui ele mostra vários tipos, EFI System, BR, tá vendo? Tem vários tipos. Só que é o número 1 mesmo, EFI System. Aperta Q para sair, e Q de quit para sair da lista, e aqui você digita o código, 1, e aí dá Enter. Olha lá, ok, ele mudou de Linux File System para EFI System. Aperta P para mostrar as partições, está lá a primeira partição criada. Agora vamos criar a partição, no caso, ocupando todo o espaço. Então vamos lá, N, Enter. É a partição 2 por default, então posso dar Enter. Mas se você quiser criar outra, 3, 4, você põe. Vou deixar 2, só Enter. Setor eu vou dar Enter, que ele vai adicionar logo a seguir da primeira partição. E aí aqui eu posso colocar mais 50 GB do 120, posso colocar 80, você coloca o valor que você quiser em GB. Como eu quero todo o resto do HD, eu posso apagar tudo e dar simplesmente Enter. Ok, ele criou um Linux File System de 119 GB. Se você der P, está lá configurado as duas partições. Só que ele não fez nada ainda, aqui a gente só configurou. Para ele efetuar a criação das duas partições, fazer toda a configuração que a gente fez aqui, você aperta W de Write e dá Enter. Pronto, o HD está particionado. Próximo passo é formatar essas duas partições. Então aqui eu vou digitar o comando mkfs vfetch -f maiúsculo 32 "-n" para definir o nome da partição. Aqui eu posso colocar boot, posso colocar qualquer nome que eu quiser. E eu vou colocar EFI, tá? E finalmente a gente digita qual é a partição. /dev /vda1, primeira partição. E dou Enter. Pronto, formatado. Agora a gente precisa formatar a segunda. A segunda eu vou usar o ext4, que é o mais comum, é o mais consolidado, né? Então, poderia ser BTRFS também, poderia ser outros tipos, EFS. Eu vou usar a mais consolidada, a mais antiga e que funciona bem, que é o MKFS, ext4, espaço, -L, para definir um nome. Eu posso colocar Linux, posso colocar System, né? Eu gosto de deixar os nomes bem curtinhos. Então, aqui eu vou colocar OS, de Operating System. E aí eu aponto para a segunda partição, /dev /vda2 e Enter. Ok? As duas partições estão formatadas. Próximo passo, preciso montar elas. Então, eu vou dar um mount, /dev /vda2, que é a partição principal onde o sistema vai ser instalado. A VDA1 é só o boot. Então, VDA2, espaço, /mnt, que é um diretório padrão para montar discos, né? E dou Enter. Montado. Agora eu vou montar a unidade de boot. Então, eu vou digitar mount. Aqui vai ser um pouco diferente, tá? /mkdir, espaço, /dev
VDA1, que é a partição de boot, barra MNT, barra. Essa pasta boot, ela não existe, por isso que eu coloquei o prefixo de mkdir, barra EFI. Tá? Aqui ele vai ser montado nesse diretório. Ok, montado. O próximo passo é você dar o comando para instalar a base do sistema, que é techstrap-k, onde está a partição principal barra MNT. E aqui eu especifico os pacotes que eu quero pré-instalados. Então vai ser a base do sistema, a base de ferramenta de desenvolvimento, Devel, vou instalar o Linux. Aqui no caso eu vou usar o Zen, tá? Mas se você digitar o Linux é o kernel padrão. O Linux Zen é um Linux mais otimizado. E o pacote que acompanha ele é esse Linux Zen /headers. Eles são definições de implementação onde você pode compilar drivers da NVIDIA para câmera. Alguns drivers necessitam do headers, tá? Por exemplo, como eu instalo o Linux padrão, sem ser modificado? Linux e Linux headers, tá? Mas, como eu disse, eu vou usar o Zen. Zen, Linux Zen headers. Tá? E existe um outro que é a adição de drivers de terceiros, né? São firmwares. Então, você vai digitar aqui Linux, firmware, espaço. O que mais eu quero? Um editor de texto. No caso, eu vou usar o Nano, tá? Eu vou usar o Nano só para ser mais fácil para quem não tem muita experiência, mas o editor mais utilizado no Linux é o Neovim, né? Então, eu vou colocar aqui Nano. O que mais que eu preciso? Do DHCP-CD, que é responsável, é o serviço responsável para pegar o IP do seu roteador e configurar a internet para funcionar, a rede, né? O que mais eu vou precisar? Eu vou precisar do Grub, que é o gerenciador de boot. Vou precisar do EFI boot MGR, para instalar o Grub com suporte a EFI, por causa da partição que a gente criou. O que mais eu vou precisar aqui? Grub, o Bash Completion. É um autocompletar do terminal. E por enquanto é só isso, tá? Então vou aqui dar um Enter. Ok, ele já terminou de baixar e instalar a base. Ctrl L para limpar a tela. Ctrl L para limpar a tela. Ok. Agora a gente vai digitar gen fstab -p, o maiúsculo, barra mnt, dois sinal de maior, né? Então, isso aqui é um redirecionamento do conteúdo para o arquivo mnt etc fstab. Tá? O que que esse comando faz? Ele vai gerar um arquivo chamado fstab, que é um arquivo de configuração que quando ele entra no boot do sistema, ele lê esse arquivo para identificar as partições, que no caso são duas, né? Ele vai montar automaticamente e inicializar o sistema, tá? O P é para ele colocar uma descrição da partição física, /dev, /VDA1, VDA2, mas ele vai estar com uma descrição. E o U maiúsculo é um UID, é um ID único, como se fosse um hash, né? Que é um nome físico, é um código físico, um código lógico, perdão, que aponta para a partição física, tá? Da partição montada em MMT, tá montado as duas partições, e eu redireciono o conteúdo delas para esse endereço, mnt/etc/fstab, tá? É para isso que ele serve, para registrar as partições, para quando ele entrar no boot,
boot ele identificar e montar automaticamente. Dou Enter. Ok, montou. Próximo passo, uma vez configurado isso, a gente já pode entrar na raiz do MNT, que ele já está montado com o sistema base, né? Então você digita Alt chroot /MNT e dá Enter. Ok, estou dentro da partição. Primeira coisa, antes que eu me esqueça, lembra que eu instalei esse pacote DHCP-CD? Ele é responsável por pegar o IP do roteador e configurar a internet. Você precisa configurar ele para ele ser habilitado no sistema automático. Assim que ele entrar no sistema, assim no boot ele já inicializa o serviço de DHCP. Então você vai digitar aqui systemctl enable dhcpcd.service e dá Enter. Ok, está feito. Próximo passo, configurar o time zone. Então, ln-sf/usr share zone info. Aí aqui, se você der tab, ele vai mostrar todas as regiões, tá? No caso, a gente está na América, então América. Aí tem várias regiões, México, Pacífico, aí você escolhe. E aí, se você colocar a barra no fim e apertar tab duas vezes, ele vai mostrar cidades, né? No meu caso aqui, eu estou em peraí, 147 possibilidades. Eu vou dar aqui só para vocês mostrar para vocês. Então, se você estiver em Belém, né? Aí você escolhe no Acre. No caso, eu estou em São Paulo. Então, São-Paulo. E para onde que eu aponto esse link? Para /etc/localtime. E dou Enter. Ok, está feito. Próximo passo. Editar um arquivo de configuração chamado, aqui você digita nano /etc locale gen, não, locale.gen, entrou. Aqui é o mesmo esquema, né? Se você estiver usando, você vai usar no page down, para baixo ou para cima, até escolher aqui português do Brasil, se for o seu caso. Ó, PTBR, esses dois aqui. Aí você descomenta, dá Ctrl O, confirma com Enter e Ctrl X para sair. Mas, como eu disse anteriormente, eu uso o sistema em inglês. Então, eu vou descer lá no P de novo, aqui é português, cadê? Aqui, eu vou comentar esses dois, com o jogo da velha, e vou configurar o meu sistema para americano. Esses arquivos eles são referentes ao idioma do sistema, tá? Embora eu tenha colocado o time zone São Paulo, é porque o meu relógio, né, ele tem que estar configurado com o time zone certo. Mas, por exemplo, se eu estou no notebook, né, eu posso estar no Brasil também. Então, aqui eu vou descomentar esses dois. Em US. Ctrl O. Enter para confirmar, ele escreveu, Ctrl X ele sai. Aí a gente digita o comando locale.gen. Pronto, ele liberou os dois que eu descomentei no arquivo. Uma vez feito isso, agora a gente precisa configurar a localização, a linguagem no sistema em outro arquivo, que é o nano/etc locale.conf. Aqui eu vou digitar lang. De novo, se for português, ptbr.utf-8 e salvo o arquivo. Mas no meu caso, ele está em inglês. Então, em us.utf-8. Aí, Ctrl O, OK, dou Enter, Ctrl X, sai. Agora a gente vai configurar o nome da máquina, né, do host. Então, a gente digita nano/etc/hostname, dá Enter. Aqui você pode colocar qualquer nome, tá? É o nome da máquina na rede. No caso, eu vou colocar Workstation. Ctrl O, confirma o nome do arquivo, dá Enter, Ctrl X sai. Ok, está feito. Um outro passo também que é muito importante
é você configurar. É outra configuração adicional do hostname, que você vai digitar hostname ctl self hostname. E aqui eu vou colocar workstation. Ok, tá feito. Que mais? Agora a gente vai configurar Ctrl limpa, tá? Ou você digita clear, ele também limpa. Ctrl é mais rápido, né? Então vamos lá. O que acontece no kernel? Você tem o kernel instalado na máquina, mas você precisa criar uma imagem minificada dele para o boot olhar esse arquivo e inicializar o sistema. Então você digita mkinit cpio menos T maiúsculo. É um arquivo que você configura para o boot. Então, dou Enter, ele vai gerar. Ok, ele gerou lá no barra boot, init RAM fs, né? Está configurado. O próximo passo, vou dar um Ctrl L, é instalar o Grub no sistema. Então você vai digitar Grub install barra boot directory barra boot. É onde o boot está configurado. Menos EFI directory barra boot barra EFI, que é a partição que a gente criou. Espaço menos bootloader ID. E aí aqui você coloca o nome que você quiser, Arch Linux. Eu gosto de sempre nomes mais curtos, então eu vou usar aqui UFI. UFI, tá. Espaço. E finalmente a gente vai indicar o disco, né? Que é o barra dev barra VDA, no meu caso. Então, barra dev barra VDA. Essa identificação para o HD ela é muito importante, tá? A gente já criou ela, configurou, e aqui a gente indica o disco que vai ser colocado. Detalhe, não é partição, é só o disco, tá? O VDA sem identificação, ele pega o disco inteiro. Então, se eu colocar ele vai instalar na partição. 2 é a partição, mas quando não tem o número, é só o disco. E é isso que a gente quer. E aí você dá Enter. Pronto. Ele está instalado, porém não está configurado ainda. Para você configurar, você vai ter que digitar grub mkconfig -o barra boot barra grub.cfg e dá Enter. Tá? Esse arquivo, essa instalação, ela gerou um disco, um arquivo de configuração que está localizado aqui, ó, nano barra etc default grub. Aqui. Aqui eu vou mexer no seguinte. Tem esse timeout, por exemplo, se você ligar o computador, ele vai entrar no menu para você escolher em qual Linux, qual kernel você quer usar, caso você tenha mais sistemas, né? Então, aqui eu vou colocar, ao invés de 5 segundos para ele entrar automático, eu vou colocar 2, tá? Aí Ctrl O para salvar, confirma o nome do arquivo com Enter, Ctrl X saiu. Pronto, tá, o boot já está configurado. Se você reiniciar o computador, ele já vai entrar automático, tá? Então, qual que é o próximo passo agora? Criar um usuário. Por padrão, ele tem um usuário root, mas usar a root é muito perigoso. Tá? Então, geralmente eu não mexo nele. Ele não tem senha. Se a pessoa tentar logar como root, ele vai precisar definir uma senha primeiro para depois utilizar. No nosso caso, eu vou criar um usuário comum com poderes de root. Tá? E isso funciona através de um outro comando que é chamado sudo.
a gente precisa configurar ele, tá? Então, primeira coisa, você vem aqui e digita nano /etc sudoers, do Enter. E aí, lá no final do arquivo, aqui, ele tem os repositórios. Você vai liberar isso daqui, que isso aqui é um grupo E para poder executar. Então, você vem aqui e deleta o comentário, dá mais um delete para mim para o começo e só. Aí você aperta Ctrl O, Ctrl X. Então, o que que acontece? Você pode criar vários usuários, tá? Mas se você quiser que um usuário tenha poderes de instalar pacotes ou fazer alguma atividade onde precise de senha de root, a gente configura um grupo, que no caso está eu ali, e aí você adiciona o usuário no grupo, que aí ele vai ter permissão. Todo comando que ele vai precisar de permissão, você tem que digitar o sudo na frente, tá? É só uma explicação básica. Então, configurado o sudo, agora a gente vai criar um usuário, que não tem nenhum, só o root. O root a gente não vai usar. Vamos criar um usuário comum aqui. Então, user add -M para ele criar um diretório do usuário, onde vai estar arquivos de configuração, seus arquivos de download. É um diretório isolado só para o usuário, tá? -G de grupo padrão. O grupo padrão vai ser usuário, users, espaço, -G maiúsculo, para poder adicionar grupos, adicionar outros grupos além do principal. E no caso, como a gente configurou o sudo, ele vai precisar do grupo eu, tá? O que mais? Aí coloca tudo junto aqui, vírgula, storage, para ter acesso a informações dos HDs, vírgula, power, para ele ter permissão de desligar o computador, reiniciar, né? O grupo power é para isso. -S é para o tipo de shell que ele vai usar, né? Por padrão, os Linux vêm com Bash instalado, né? Que é o padrão. Mas eu utilizo o ZSH. Mas eu vou manter o Bash, tá? Então, /bin/bash. E finalmente o nome do usuário. Aí você coloca o nome que você quiser para o usuário. Usuário, user. No caso aqui eu vou colocar developer, tá? Que eu sou desenvolvedor, então coloquei o nome aqui em inglês. E aí eu dou Enter. Pronto, o usuário criado. Próximo passo é definir uma senha para ele ser capaz de logar no sistema. Então você vai digitar PSWD e o nome do usuário, developer. E aqui você define a senha e depois redigita a mesma senha para confirmar. E aí o usuário finalmente está configurado. Enter. Ok, definir a senha. O usuário está criado. Tá? E eu acredito que isso já seja o suficiente para o sistema funcionar, sistema mínimo, né? Agora eu posso sair, dar um exit, sair do engelamento do MNT, voltei para o terminal do sistema de instalação. Desmonto o disco, que é o processo reverso, né? O mount. -R para desmontar recursivo. Por que recursivo? Porque dentro do /MNT ele tem um boot FI que está em outra partição. Então, -R, e aí eu aponto a raiz, que é o MNT. Ok, está feito. A instalação termina aqui, tá? Agora eu vou só mostrar umas coisas a mais. Aqui você pode dar um reboot para reiniciar o computador.
Olha lá, já está configurado e tem um tempo ali de 5 segundos, né? E aí ele entrou no Arch. Ok, já tá pedindo login e senha. Aí você digita o seu usuário, sua senha. Vamos ver se o DHCP está funcionando. ping.google.com. Está funcionando. Eu vou dar um sudo pacman para atualizar a lista de pacotes. E aí você digita a senha. Ele só está com core e com extra configurado. Então eu vou editar o arquivo nano /etc pacman conf. Dou enter. Por que eu entrei nesse arquivo? Porque eu quero liberar. Perdão. Eu tenho que digitar sudo nano /etc pacman.conf, porque esse é um arquivo administrativo. E aí você precisa do sudo para editar ele, tá? Então você dá enter. E aqui eu vou liberar o multilib. Por que eu faço isso? Porque ele adiciona pacotes em arquiteturas que não são 64, né? E são muitos programas que precisam disso. Por exemplo, a Steam. A Steam ela necessita de pacotes que está no multilib. Então, eu descomentei, vou salvar, Ctrl+Alt, Enter para confirmar o nome e Ctrl+X para sair. Ctrl+L para limpar. Agora eu vou ter que digitar sudo pacman s maiúsculo y e Enter. Agora sim apareceu o multilib lá. Está configurado. Tá? Aqui o sistema já está cru, já está funcionando. Digamos que eu queira colocar uma interface gráfica nele. Né? Por exemplo, eu quero instalar o KDE. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Sudo pacman -s plasma. O KDE é o plasma. E dá Enter. Aí confirma com Enter. Aqui você escolhe codec padrão, né? Eu vou colocar um. Aqui no caso, eu vou usar o Pipewire, que é mais recente. Então, coloco o comando 2 e dou Enter. A fonte padrão, eu vou colocar A1 mesmo. Enter. Player de vídeo, eu vou colocar o VLC, né? O 2. Dou Enter. E aí ele puxou todos os pacotes que você precisa para ter o Plasma instalado. Né? 813 GB para baixar, mas quando ele instalar, ele vai para 2 GB e 669, tá? Aí você coloca o Y maiúsculo para confirmar e dá Enter. Ok, o Plasma está instalado, mas é só a base do Plasma. Existem outros pacotes para deixar o Plasma mais completo. Por exemplo, eu vou instalar sudo pacman-s. Eu vou instalar o navegador Firefox, espaço, console, que é um terminal para o Plasma, Discover, que é tipo uma loja onde você escolhe o aplicativo que você quer instalar
inclusive pacotes em Flatpak, né? O que mais eu vou usar aqui? Firefox Console, Discover. E por enquanto só. Ah, vou colocar aqui o visualizador de imagem, que é o Gwenview. Gwenview. Isso. E o VLC. E dou Enter. Y, ele está falando que já tem o VLC e o Discovery instalado, mas mesmo assim eu vou deixar, tá? E aí eu aperto Y e dou Enter. Ok, ele terminou. Você vai digitar o comando sudo systemctl enable sddn service. Esse é o serviço responsável para inicializar o sistema no modo gráfico do Plasma e do Enter. Né? Ok. Limpar a tela. Só o fato de eu reiniciar o computador, ele já vai entrar no modo gráfico. Do Enter. Ok. E aqui eu digito a senha. A primeira vez que ele entra, ele demora um pouquinho, porque ele precisa gerar os arquivos de configuração. E tá aí a tela de bem-vindo. Dá next, 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 finish. E tá aí, ele carregou. Ele demorou um pouco, porque é máquina virtual, né? Mas tá funcionando, tá aí. O sistema tá funcionando normal. Se eu vir aqui em Settings, dois cliques para aumentar. Tá aí, o sistema ele tá funcionando normal. Agora eu vou dar um restart e vamos ver se ele vai entrar automático sem precisar de login. Funcionou, entrou automático. Aí, que beleza, né? E você pode ver que ele tem pouquíssima coisa instalada. Então, Ctrl Alt T. Eu esqueci de instalar o Dolphin. Então, sudo pacman-s Dolphin. O Dolphin é o gerenciador de arquivos do Plasma. Ele é importante. Pronto. Ah, ele apareceu inclusive na barra. Eu vou tirar esse Discover daqui, né? Então, aqui está o gerenciador de arquivos. Você entra, ele está aqui no Home, Developer, tudo que eu uso, fazer no computador está restrito aqui, tá? E é isso, gente. Não tem mais o que. Por exemplo, se você quiser um programa de comprimir e de extrair arquivos, Ctrl Alt T, sudo, opa, peraí, sudo pacman-s arc. É como se fosse um WinRAR do Windows. Yes. E pronto. Agora, digamos que eu quero extrair, comprimir essa pasta. Compress, olha lá, vídeos para zip. Criou o zip da pasta. Ctrl Shift Del para apagar tudo.
E é isso, gente. Eu vou parando por aqui. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, tá? O vídeo ficou muito longo porque eu quis explicar todo o processo, mas no dia a dia é automático. Em 15 minutos você instala ele, o sistema, tá? Então, fico por aqui e até a próxima.